Olá, telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defensor com a Palavra, uma promoção da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão e Assembleia Legislativa do Estado. Fique conosco, que o programa já está no ar. Hoje, o programa Defensor com a Palavra irá falar sobre a atuação da Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. E quem vai conversar conosco sobre tais questões será o Corregedor-Geral da Defensoria do Estado, Dr. Antônio Peterson. Seja bem-vindo, Dr. Peterson. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado à associação pelo convite. Obrigado à Assembleia Legislativa pela oportunidade. E é uma honra muito grande estar aqui nesse programa. Dr. Peterson, vamos inicialmente falar sobre suas atribuições. Qual a função do Corregedor-Geral da Defensoria Pública Estadual? Qual a importância para a carreira? A Corregedoria Geral da Defensoria Pública tem uma série de atribuições, mas dentre elas eu gosto de destacar duas, que são obviamente as primordiais. A primeira, e é no meu ponto de vista a mais importante mesmo, é a função e o papel de orientar o defensor. Todos os dias nós colaboramos, ajudamos os defensores públicos no seu trabalho, no seu munus, orientando nas mais diversas questões, como por exemplo, sobre decidir acerca do caráter de hipossuficiente em determinado caso, né, ou se há necessidade, ou se é recomendável recorrer em um outro, e de forma que nós acabamos por colaborar, orientar e, portanto, colaborar com a atuação do defensor público no seu dia a dia. A segunda, mas também não menos importante, que eu prefiro destacar, é a função fiscalizadora. Nós sabemos que há necessidade em todo órgão público de que ocorra uma fiscalização rotineira das atividades das pessoas que exercem as suas funções perante o público, perante a comunidade, etc., para que se mantenha a regularidade, para que se mantenha a qualidade do serviço prestado. Dr. Peterson, sabemos que a Defensoria Pública do Estado do Maranhão ela vem passando por um processo de interiorização muito forte. Como se dá a atuação da Corregedoria Geral da Defensoria no interior do Estado? Muito bem, Vinícius. A Corregedoria, eu tenho procurado, desde que assumi, há cerca de 6 meses, frequentar, estar presente nos núcleos do interior. Já tive a oportunidade de ir a Imperatriz, a Caxias, a Timon, a Chapadinha, aos núcleos também que compõem aqui a região metropolitana, e pretendo também ir a todos os demais núcleos da Defensoria no sentido de me mostrar presente, de realizar inspeções quando necessário, né, mas também de ajudar, de colaborar com a atuação do defensor público para que ele se sinta também amparado pela Corregedoria quando necessário for. A população sabe que conta com a Defensoria Pública nos mais diversos serviços e no acesso à justiça, obviamente, e sabe da qualidade da Defensoria Pública. E nós precisamos trabalhar sempre no sentido de manter esta qualidade do serviço prestado. Dr. Peterson, em caso de alguma reclamação ou alguma denúncia que surja contra um defensor público ou contra um servidor da Defensoria Pública, como deve um assistido proceder? A quem recorrer? Quem procurar? Bem, hoje nós temos, além da Corregedoria, obviamente, nós temos o canal da Ouvidoria da Defensoria Pública, de apoio, né, e de proximidade da população com a Defensoria Pública. E a Ouvidoria tem colaborado de muitas formas no sentido de resolver aquelas situações que são mais frequentes, mais corriqueiras e que não demandam a atuação da Corregedoria. Mas, quando necessário for, o assistido, a pessoa, o usuário do serviço da Defensoria Pública,
pode entrar em contato pelo telefone 3221-2935, ramal 258, e também pelo e-mail corregedoria@dpe.ma.gov.br para fazer a sua reclamação. Além, é claro, de ir pessoalmente à sede da Defensoria Pública aqui em São Luís, onde fica o gabinete da Corregedoria Geral, e lá prestar o seu depoimento, a sua reclamação. Ok. Dr. Peterson, falando um pouco da parte fiscalizatória da Corregedoria Geral da Defensoria Pública, o que é uma correição ordinária? Com qual frequência ela ocorre? Muito bem. As correições devem ocorrer anualmente, ou seja, todos os anos os órgãos da Defensoria Pública, que são os defensores públicos, devem passar por uma correição, assim determina a legislação. Essa correição ela tem, como você muito bem frisou, um caráter fiscalizatório, para verificar a regularidade do serviço prestado por aquele defensor público. Ou seja, se ele observa, se ele obedece o que a instituição e a lei exigem do seu comportamento, no seu trabalho, né? Portanto, se ele realiza um atendimento de qualidade, se ele elabora petições dentro dos padrões institucionais, dos padrões de qualidade institucionais, respeitado, obviamente, a sua independência funcional, se ele se faz presente nas audiências, tudo isso tem que ser verificado com regularidade, e essa regularidade a lei impõe que seja anualmente. Claro que a capacidade da corregedoria ainda não permite que seja com tanta intensidade, mas nós temos procurado fazer, desde que assumimos a corregedoria há cerca de 6 meses, como disse, né, um número razoável, um número consistente de correições. Eu gosto de destacar, Vinícius, que a correição ela é um instrumento de garantia para a sociedade, porque assegura que a defensoria, que aquele defensor está realmente prestando um serviço de qualidade, mas também para o defensor público. A partir do momento em que se pode confirmar, em que a correição confirma e mostra para a sociedade que aquele defensor realmente está realizando um bom trabalho. E toda vez que nós vamos deflagrar uma correição, nós comunicamos à comunidade, afixamos editais nos locais exigidos por lei, colocamos no site da instituição, de modo que a população e as autoridades, a população de um modo geral, e também as autoridades competentes e que trabalham no dia a dia com o defensor, podem ter conhecimento desse trabalho que está sendo realizado. Dr. Peterson, sabemos que o defensor público, como todo servidor, ao passar no concurso público, deve se submeter ao estágio probatório. Fale-nos um pouco acerca desse processo de estágio probatório no âmbito da Defensoria Pública Estadual. Muito bem, Vinícius. Todo servidor público, para adquirir estabilidade, né, ele passa, a partir do momento em que ele é aprovado no concurso, ele passa pelo chamado estágio probatório, que dura, na verdade, 3 anos. Nos 4 últimos meses desse período, a corregedoria ela faz uma avaliação nos mesmos moldes de uma correição, né, em que verifica os parâmetros legais, o cumprimento dos parâmetros legais por parte do defensor público. Então, verificamos se ele é assíduo, né, se ele é pontual, se ele trata as partes com urbanidade, se ele tem competência técnica, ou seja, se ele reúne todas as qualidades necessárias para o exercício do cargo de defensor público. Qual a duração do mandato de Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado? O mandato do corregedor é de 2 anos e a possibilidade de renovação deste mandato, né, de uma recondução deste mandato por mais de 2 anos, é o que prevê a lei. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
voltamos ao programa Defensor com a Palavra, com o Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, Dr. Antônio Peterson. Dr. Peterson, você já foi também presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão. Como foi essa experiência? Vinícius, eu participo da Associação dos Defensores desde sua fundação, já desde o ano de 2001, logo após o concurso, nós fizemos a composição da associação e depois elegemos a sua primeira diretoria e nesse período ocupei alguns cargos de direção e tive a felicidade de me tornar presidente durante o biênio de 2010 a 2012. Foi uma experiência muito gratificante, né? Foi um momento em que eu pude me dedicar por completo para a carreira e para a instituição, né, de uma forma mais política, comparecendo a Brasília, estando presente na Associação Nacional dos Defensores Públicos. Fui o primeiro defensor público a ocupar um cargo de direção na ANADEP também, né, na diretoria consultiva da ANADEP, durante esse mesmo biênio, de modo que foi uma experiência muito válida, uma experiência que me gratificou muito. Nesse período nós realizamos muitas ações em prol da Defensoria Pública e da carreira de defensor. Claro, ações judiciais, ações políticas junto à Assembleia Legislativa, junto à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, de modo que acabei colaborando, entendo assim, para o engrandecimento da carreira e da instituição. Como o senhor avalia os avanços alcançados pela Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão ao longo do tempo? A associação tem avançado a passos largos, né? É um trabalho nosso. Eu gosto de dizer e costumo dizer que a associação não é feita apenas pela diretoria, apenas pelo seu presidente, mas todos nós que somos associados, né, colaboramos das mais variadas formas para o engrandecimento dessa entidade. E ela tem crescido muito, né? Ela tem atuado muito, ela tem se mostrado presente desde a sua fundação e cada vez mais ao longo do tempo nas mais variadas formas de colaborar com o engrandecimento da Defensoria Pública. Eu posso destacar em cada mandato avanços que foram alcançados, né? Eu trabalhei, por exemplo, pela aprovação de um dispositivo na Lei de Responsabilidade Fiscal que viria a favorecer a Defensoria Pública. Infelizmente, esse dispositivo que foi aprovado nas duas casas legislativas federais acabou não sendo sancionado pela Presidência da República. Houve um veto na Presidência da República, mas esse veto ainda está pendente de deliberação pelo Congresso Nacional. Mais recentemente, né, já nos 2 últimos mandatos, também já sob a presidência do nosso querido presidente Joaquim Gonzaga Neto, nós temos aí a aprovação da Emenda Constitucional 80 e vários outros dispositivos aqui a nível estadual, da Lei Complementar Estadual 19 de 169 de 2014, que alterou a 19 de 94, que é a legislação estadual que que trata sobre a Defensoria Pública e que, para a aprovação desses institutos legais, houve, né, o trabalho da associação, o trabalho associativo foi de fundamental importância. Dr. Peterson, o senhor atuou como defensor público junto à primeira vara criminal. Como é a atuação do defensor público na área criminal? Vinícius, o defensor público atua na área criminal defendendo as pessoas carentes que não podem constituir advogado, e é uma atuação primordial no nosso Estado, né? Nós, infelizmente, vivemos um Estado policialesco, onde não são
onde não são observadas as garantias fundamentais do cidadão, né? E quanto mais pobre o povo, quanto mais pobre a população, mais difícil o acesso a esses direitos fundamentais e a garantia desses direitos fundamentais. E a atuação do defensor público nesse ramo do direito é fundamental. O defensor está ali não apenas para garantir a liberdade, não apenas para conseguir, quem sabe, uma absolvição, uma redução de pena, etc., mas especialmente para conseguir garantir para aquele cidadão que necessita, que está sendo acusado de um crime, o devido processo legal. A ampla defesa, o contraditório, os direitos fundamentais de toda pessoa que é processada no âmbito criminal e que vai ter a consequência mais grave, ou pode ter a consequência mais grave para o cidadão aqui no Brasil, que é a perda da liberdade, aquilo que é mais caro, né, do nosso dia a dia, da nossa convivência. Então essa é a atuação do defensor na área criminal. Okay. Doutor Peterson, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui hoje no programa Defensor com a Palavra e vamos abrir para as suas considerações finais. Fique à vontade. Vinícius, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, é uma iniciativa da Assembleia Legislativa e da Associação dos Defensores Públicos, no sentido de fornecer à população, em prol da população do nosso Estado, o acesso à informação sobre a Defensoria Pública, sobre a atuação da Defensoria Pública, e poder estar aqui presente, colaborar com isso, realmente é fenomenal, me traz uma grande honra. Encerramos por aqui. Até o próximo programa Defensor com a Palavra.